E eu quero estar falando aqui hoje um pouquinho sobre um tema chamado estilo de vida. Hoje o tema é esse, estilo de vida. E eu quero perguntar para você que você possa fazer uma pequena reflexão. Qual é o seu estilo de vida? Qual é? Como está sendo o seu estilo de vida? Como você tem vivido os seus dias? Como você tem vivido a sua vida? Quantos anos você tem? Como você viveu até agora? Os jovens podem falar assim, não, ainda tenho bastante tempo, posso consertar. Mas por que não começar certo já então? Para que ter que consertar lá na frente? É tão difícil consertar. É tão mais fácil construir algo já correto. Às vezes vai demorar um pouco mais, mas com certeza vai ser muito mais fácil ter algo correto. E eu quero falar hoje, como eu falei, sobre como que nós caminhamos, como nós andamos nos nossos dias, na nossa vida e neste tempo que nós temos vivido. Sabe, nós somos conhecidos como cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos, aqueles que são parecidos com o seu Senhor, aqueles que são a imagem e semelhança, aqueles que copiam, aqueles que imitam, aqueles que almejam, desejam, aqueles que querem seguir o exemplo do seu Senhor, do seu rabi, do seu mestre, do seu pai. E claro que ele nos deu muitos exemplos. Ele viveu, ele desceu na terra e viveu para ser exemplo para nós. Amém? Sabe, os judeus, eles têm um costume. Até os 12 anos, todo menino precisa saber tudo sobre o Talmud. Precisa saber tudo sobre os princípios de Deus. Então ele vai fazer um teste com 12 anos. Não é por isso que Jesus estava lá no templo com 12 anos, falando aos sacerdotes, falando sobre as coisas de Deus, porque ele provou ali que ele sabia sobre quem ele era, ele sabia, né? Ele passou no teste naquele momento. Então o menino veio e faz um teste, veio um rabi e faz um teste para ver quanto ele sabe, o quanto ele já aprendeu das coisas, dos princípios de Deus, sobre o Talmud. E esse rabi então escolhe aquele que passa nesse teste para ser o seu Talmide, ou seja, o seu aluno, o seu discípulo. Agora ele já sabe as escrituras, agora ele vai aprender a viver nela, ele vai aprender a caminhar nela, ele vai aprender a praticar aquilo que ele leu, aquilo que ele decorou, aquilo que ele aprendeu de certa forma, mas agora ele vai ter um rabi, ele vai ter um mestre, e aonde aquele mestre for, ele vai seguir. Por isso a expressão é andar no pó das suas sandálias, porque onde o mestre andava, aquele talmide andava atrás dele, ou seja, o pó das sandálias do seu mestre acabavam vindo e sujando ele. Então era uma alegria ser aquela pessoa que estava ali sujo pelo pó das sandálias do seu rabi. E hoje nós temos um mestre, nós temos um rabi, sim ou não? E ele se chama Jesus Cristo. Ele veio e nos deu exemplo. Ele cumpriu a lei. Ele não desfez ela, mas ele cumpriu tudo. E ele disse para nós agora: sigam o meu exemplo. Façam como eu fiz. Aquilo que eu fiz, façam vocês também. E ainda ele fala mais. Ele fala: vocês farão obras maiores. Farão obras maiores. Muitas vezes quando a gente fala de obras maiores, a gente só pensa nos milagres, né? Não, eu vou curar mais gente, eu vou libertar mais gente. Mas podemos pensar que obras maiores também é fazer mais jejuns, caminhar na lei, fazer coisas parecidas com Ele.
fazendo obras maiores do que o nosso Senhor, querendo cada dia mais ficar mais parecido com Ele, caminhar mais junto, mais perto dEle, ser mais sujo do pó das suas sandálias, ser verdadeiros talmide, verdadeiros discípulos de Cristo. Será que esse tem sido o nosso estilo de vida? Será que é assim que nós estamos vivendo os nossos dias, as nossas horas? O que é estilo de vida? Estilo de vida é uma expressão da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotina, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Estilo de vida é como você vive, se comporta, compra, seus hábitos, como você come, o seu ambiente que você vive, onde você frequenta, aonde você vai com frequência. Isso é estilo de vida. Ah, pastor, então eu estou bem, porque eu venho na igreja todo domingo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E que continue sempre assim. Você vindo na igreja domingo, na terça, sempre estando na igreja. Amém? Isso é maravilhoso. Mas o apenas vir à igreja não significa que você está realmente seguindo os passos de Jesus. Como que você vive aquilo que você aprende, que vai dizer se você está seguindo ou não. Não adianta você sentar aqui e ficar ouvindo e não praticar. O nosso tema desse ano é alicerces inabaláveis. E ali naquela palavra está dizendo muito claro, o homem que construiu a sua casa na areia é aquele que ouviu e não praticou. Mas o que construiu a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Então nós mostramos o nosso alicerce através das nossas práticas, através de como nós vivemos os nossos dias, através daquilo que nos importa, aquilo que é importante para nós. Dessa forma, nós mostramos quem nós somos. As nossas atitudes, as nossas reações mostram muito de quem nós somos. Como você tem gasto o seu dinheiro? Aonde você tem frequentado? Quais são os seus hábitos? O que é que satisfaz você? Tudo isso vai mostrar como você tem vivido os seus dias. Agora eu quero que você pense comigo, pense um pouquinho sobre a sua vida. Pense um pouco agora sobre como você viveu. Não vamos falar nem desse mês, vamos falar essa semana que passou agora. Como foram os seus dias? Como você acordou? Como que você tratou sua família pela manhã? Como que você sentou para almoçar com a sua família? Você orou? Você leu a Bíblia? Você pensou em Deus? O que foi mais importante para você? Sabe algo que nós muitas vezes não damos importância? Tempo. Para nós o mais valoroso é o dinheiro muitas vezes. Mas eu quero dizer que muito mais precioso do que o dinheiro é o tempo. Porque a cada dia que passa é um dia a menos. É um dia a menos para nós chegarmos ao céu ou não. Porque assim como o céu é real, o inferno também é. Sabe, meus amados, essa palavra, como eu falei pela manhã, eu não estou trazendo aqui como uma condenação para você, porque antes de eu ministrar ela, eu fui ministrada.
Então quem ministra apanha 2 vezes. Uma quando vai preparar e outra quando vai ministrar. Porque é uma palavra para todos nós, amém? Então eu quero que você pense. Você tem dado valor ao tempo que o Senhor te deu? Porque o Senhor nos deu um tempo para viver aqui. E como nós temos administrado esse tempo? Como nós temos vivido esse tempo? Nós estamos dando importância para as pessoas que nós amamos? Olha só que interessante o jejum desse ano. Vamos jejuar pela nossa família. Porque muitas vezes a gente acaba olhando só para fora. Aquele precisa, aquela precisa. E acaba não olhando ali para dentro da nossa casa. Para aqueles que estão perto de nós. Para aqueles que precisam. Os nossos parentes mais próximos, acabamos não olhando por eles. Olhamos muitas vezes por pessoas que estão tão distantes. E precisamos sim cuidar um dos outros. Precisamos cuidar dos nossos irmãos. Mas precisamos observar também aqueles que são nossa família. Como eu falei, como são as suas atitudes, ações e reações. As nossas atitudes demonstram o nosso caráter. As nossas reações demonstram aquilo que está dentro do nosso coração. Demonstra o nosso cerne, quem nós somos. Demonstra, muitas vezes, meus amados, nós podemos colocar uma máscara e caminhar por aí, fazendo de conta que nós somos tão bons, fazendo de conta que nós somos gente boa pra caramba, né? Mas às vezes vem algo e nós temos uma atitude ruim. E nessa atitude mostra aquilo que está dentro do nosso coração. As nossas atitudes, as nossas reações mostram aquilo que está dentro do nosso caráter. Quem nós somos verdadeiramente. Nosso estilo de vida. A palavra do Senhor lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar. Não, todo mundo está vivendo desse jeito. Todo mundo está fazendo assim. Então, se todo mundo está fazendo assim, então não deve ser tão errado. Já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Oh, palavra de sabedoria, né? Nós não somos todo mundo. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Que se nós queremos ser discípulos verdadeiramente do Senhor Jesus, nós precisamos seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Amar como Ele amou, viver como Ele viveu, caminhar como Ele caminhou. Precisamos buscar a mente de Cristo. Ele falou que uma vez quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida a Ele, Ele coloca em nós a sua mente. Mas são coisas que nós precisamos buscar diariamente. Não é uma coisa assim que é como um passe de mágica. Sabe, muitas vezes nós acabamos errando tanto por causa disso, porque a gente assiste muito desenho animado. E vê muita fada madrinha e acha que na nossa vida vai ser assim. Vai ser como um passe de mágica. E acabamos esquecendo que é uma decisão diária. É uma transformação diária. Todos os dias nós precisamos buscar essa transformação. Todos os dias nós precisamos buscar mudar. Mas mudar através da luz da Bíblia, através da luz da palavra de Deus. Não através daquilo que um amigo ensina, não através daquilo que o mundo ensina, mas através da palavra de Deus. Como é que o Senhor deseja que a gente viva? Como que é que o Senhor deseja que sejam os nossos dias, o nosso comportamento?
Muitas vezes a gente acredita que se a gente vir à igreja, dar glória a Deus, aleluia, adorar, suportar a pregação e ir embora, ok, cumpri o meu papel. Gente, é muito além disso. É muito além disso. Vir à igreja não significa que você é um cristão. Vir à igreja significa muitas vezes que você é um igrejado. Você é um igrejado, você tem uma igreja para dizer eu pertenço a tal lugar. Mas agora, eu pertenço a Cristo significa prática da verdade. Praticar a Bíblia. Só que, como muitas vezes a gente vem à igreja no domingo, a gente ouve uma ministração de vez em quando, a gente escuta algumas músicas e ok. E acha que isso é o suficiente. Mas não se aprofunda na palavra. Não lê, não busca a palavra, aquilo que o Senhor quer dizer para você. Aquilo que o Senhor quer revelar no seu coração. Não busca intimidade com Deus. Não busca estar perto, não busca conhecer o caráter de Deus. Muitas vezes, por que tantos crentes estão sendo enganados hoje em dia? Por exemplo, se você dizer assim, não, Deus é justo. Ah, sim, Ele é justo, mas Ele não vai me condenar pelos meus erros. Sabe qual erro que Ele não condena? Aquele pelo qual nós nos arrependemos. Mas se nós nos arrependemos, certamente a justiça do Senhor virá e nos alcançará. Meus amados, como nós estamos vivendo os nossos dias? Sabe, talvez no trabalho alguém olha para você e fala, nossa, você é tão bacana, você é muito legal, você é uma pessoa educada, você é gentil, nossa, você é até honesto, hoje em dia é tão difícil. Mas e quando está só você e Deus? Como você se sente, como você está diante de Deus, você e Ele? Sabe, porque quando a luz de Cristo bate em nós, nós conseguimos ver verdadeiramente quem nós somos. Nós conseguimos olhar e ver onde está amarrotado, aonde está manchado, aonde ainda tem feridas, aonde ainda está sujo. Quão escuro é o caminho que nós estamos andando, quanta escuridão há dentro da nossa alma. Quanta transformação ainda precisamos. Mas tudo isso só na presença de Deus. É aí que eu acredito que muitos acabam não buscando a presença de Deus. Por quê? Porque tem medo. Medo de saber como verdadeiramente está. Medo de saber como verdadeiramente é. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se encarar. Você vai ter que olhar para você mesmo e pensar e tomar uma atitude. Eu preciso mudar. Porque se você não fizer isso, o Senhor chegará. Porque se Ele não voltar até que a gente vá para Ele, mas nós vamos estar lá. Sempre que eu passo por um funeral, eu penso, para esse Jesus voltou. Para aquela pessoa Jesus voltou. O tempo acabou. Nós não sabemos se vamos ter quantos dias ainda na nossa vida. Você sabe? Quantos dias você ainda vai ter? Será que vamos viver até 100 anos? Ou será que o nosso dia é até amanhã? Quer ver uma coisa? Se você fosse escrever uma autobiografia agora, desde lá do teu nascimento. A autobiografia, claro que é sobre você mesmo, né? Mas desde lá do teu nascimento, como seria esse livro? Qual seria o conteúdo desse livro? Será que daria para a criança ler? Será que seria bonito? Será que seria uma história de um herói ou de um vilão?
Se o livro acabasse hoje, qual seria o fim dele? Hoje, o último capítulo do seu livro, você teve que pôr ponto final nele. Como que ele acabaria? Pensa aí. E hoje, meu último dia. Estou assim, assim, tenho vivido assim, fiz isso, fiz aquilo. E no livro você não pode mentir. Falando a verdade. Mas sabe de uma coisa? Talvez nós não estamos escrevendo esse livro, mas lá no céu está tudo escrito. Cada minuto da nossa vida. E se o anjo for ler hoje esse livro, como que ele está? Como eu falei para você, eu não estou aqui para trazer uma condenação para você. Mas eu estou aqui para que a gente possa juntos refletir sobre os nossos dias. Porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos do nosso Senhor. E precisamos nos atentar em como nós temos vivido. Eu quero ler com você lá 2 Timóteo 3. Vamos ler a partir do 1. E diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Uau! Desobediente aos pais. Coisa tão simples, né? Ingratos. Sabe aquela pessoa que acorda reclamando? Passa o dia reclamando. Sabe que no teu livro teria muitas reclamações? Porque acordei hoje nessa minha infeliz vida. Fui para o meu trabalho terrível. Voltei para minha casa horrível. Estou vivendo na minha família indesejável. Ou sei lá como que você pode reclamar. Tive que comer arroz e feijão. Não era isso que eu queria. Ou será que você falou glória a Deus? Porque hoje eu tive arroz com feijão. Desonrosos, arrogantes, orgulhosos, tendo aparência de piedade. A gente tem escutado cada dia mais aquela coisa assim: não, amor é aceitar tudo. O amor aceita tudo. O amor nos aceita, amém? Porque o amor se chama Deus. O amor nos aceita, mas o amor não aceita o pecado. O amor não aceita as coisas erradas. E se nós amamos, certamente não devemos aceitar também. Cada dia mais as pessoas têm odiado a repreensão, a correção, a instrução, o ensino. Tem falado que isso é falta de amor. Tem falado que isso é ruim, que isso, muitas vezes a gente escuta até que isso não vem de Deus. Não, porque Deus não faria isso, porque Deus é amor. Ele
é tanto amor que Ele quer que você se corrija, para que quando a justiça vier, quando a ira dEle vier, você não seja pego por isso, você não seja condenado, mas que você possa ser naquele dia alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos atentar hoje, para o que é verdadeiramente a piedade. Continuando, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Meus amados, eis aqui um ensino. O ser humano tem o seu desejo corrompido. Nós precisamos santificar até mesmo os nossos desejos. Nós precisamos santificar até mesmo o nosso querer. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, precisa ser santificado porque é corrompido. Só que a gente tem escutado muitas vezes assim, não, eu mereço ser feliz. E a felicidade dessa pessoa muitas vezes está sendo conduzida por desejos pecaminosos. Não é uma felicidade de estar com Cristo, não é uma felicidade de observar os princípios de Deus. Não, Ele não se alegra em viver corretamente. O que alegra é satisfazer os seus desejos, que não foram santificados, que não foram purificados. Então vive de forma errônea, vive de forma de qualquer jeito, falando que isso é felicidade. Mas pastor, Fran, como que eu posso fazer isso? Através da busca e da entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para o Consolador. Jesus disse, eu não vos deixarei sozinho, eu vos enviarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Através do nosso relacionamento e busca ao Espírito Santo, ao Senhor, nós vamos conseguir diariamente nos santificar, nos purificar, porque o desejo do homem é corrompido. O desejo do ser humano é corrompido. Não podemos ser deixados levar por isso, porque com certeza, se for uma alegria, é momentânea, não é algo eterno, não é algo que vai durar. Não é. A nossa alegria deve ser estar com o Senhor, conhecer o Senhor. Esse deve ser a nossa alegria. São levadas. E quando fala que são levadas, eu creio que está falando de mulheres, mas homens, tomem isso para si também. Tomem isso para si também. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, está dizendo que essas pessoas estão aqui na igreja. Estão nas igrejas, estão ouvindo, mas não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque não praticam, não buscam a prática daquilo que escutam. Simplesmente escutam e saem ali fora e coloca tudo no bolso, ou então faz igual aquele, pega aquele papelzinho e joga no chão. Não quero. Não pratica, não observa, não busca, não chega lá na sua casa e fica pensando, poxa, mas foi falado isso hoje, lá na igreja, o que isso significa? Eu vou procurar, não, eu vou orar. Nossa, quando a administração falou comigo aquilo doeu no meu coração, eu preciso orar sobre isso, eu preciso buscar sobre isso. Eu estou percebendo que eu não estou sabendo gastar direito o meu tempo.
busca o discipulador e fala: olha, eu não estou sabendo gastar o meu tempo, me organizar nas minhas coisas, eu preciso de ajuda. Olha, eu não estou conseguindo me santificar, os meus desejos, as minhas vontades estão corrompidas, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Vai para o discipulador, vai para Deus, vai jejuar, vai orar. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Pessoas que resistem à verdade, vêm e escutam, mas ficam pensando: não, é exagero. Para que tanto? Que exagerado. Nem é tanto sim, pode suavizar. Sabe, a cruz não era suave. A cruz não era mole, não era flexível. A cruz é rude, é pesada, é desconfortável. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe. Olha só, está escrito aqui na palavra de Deus: esses não irão longe, porque a insensatez dele ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Aqui, toda essa palavra aqui é Paulo falando com o seu discípulo Timóteo. E ele fala: Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se não estamos sendo perseguidos, algo está errado. Se não estamos padecendo perseguição, certamente não estamos vivendo piedosamente. Não, está tudo tão tranquilo, está tudo tão bom. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certo. Mas se não estamos padecendo por perseguição. Não, pastora, mas o Brasil é um país livre. Ele é. Mas lá no teu trabalho, por onde você vive, você não tem perseguição? Ninguém está olhando para você falando: só você é um crente chato. Não, eu não gosto daquela pessoa. Sei, ela me incomoda. Ela fala tanto de Deus. Não, ela não mente. Ela não rouba, ela não engana. Ela paga os seus impostos. Ela faz tudo certinho. Que insuportável. Se nós queremos viver piedosamente, viver fazendo bem para todo mundo, certamente sofrerão perseguição. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Dá uma olhadinha aí, vê se é isso que está acontecendo com você. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita fielmente, sabendo de quem você aprendeu.
e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra que antes, Paulo diz um momento assim que Timóteo foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó, que eram mulheres justas, que eram mulheres de fé. Então, desde criança, ele ouviu falar da palavra de Deus e ele foi instruído na palavra de Deus. E agora eu quero falar algo aqui com a gente. Assim como nós muitas vezes só viemos para a igreja e não praticamos a verdade, assim muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Não ensinamos a eles a verdade, simplesmente trazemos eles para a igreja. Simplesmente igrejamos eles. Não fazemos deles discípulos. Não ensinamos eles a ser cristãos. Simplesmente igrejados. Não só o fato dele estar indo à igreja já está bom. Não, meu querido, minha querida irmã. Nós precisamos ensiná-los, instruí-los na palavra de Deus. Como? Sentando, a palavra fala, inculca a palavra na cabeça do seu filho, no coração do seu filho, durante todo o seu dia, durante todo o tempo, quando se assentar, quando levantar, quando for deitar, ao caminhar, quando for comer, ou seja, em todo o tempo, esteja falando sobre a palavra de Deus, esteja corrigindo as atitudes erradas, esteja ensinando as atitudes corretas, em todo o tempo ensine. Em todo o tempo. Isso não... mas a igreja que tem que fazer isso. A igreja pode até te ajudar, mas é a sua obrigação. É o seu dever. O sangue dos nossos filhos serão cobrados de nós. Você tem ensinado a verdade ao seu filho? Você tem instruído? Você tem corrigido ele? Com amor. Quando a gente fala de correção, não é espancar, não é marcar, não é ferir, é corrigir com amor. Porque se você não corrige o seu filho, a Bíblia diz que você não o ama. Mas se você não instruir, ama menos ainda. A instrução e correção devem andar juntos. Porque se nós não fizermos isso, ele vai achar que Deus é obrigado a dar tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele vai bater o pé e Ele tem que ganhar. Porque é assim que a gente faz, é assim que você faz muitas vezes. Não, eu não faço isso. Só que um dia que ele bater o pé para Deus e falar, eu quero, e Deus falar, não, eu não vou te dar. Aí ele vai virar as costas para Deus e vai para o inferno. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir não, não aprendeu a correção, não foi instruído. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou ler de novo, presta atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o... a fim de que o servo de Deus seja aleluia, para que todos sejamos perfeitos, e a perfeição não vem de nós, a perfeição vem do nosso Senhor Jesus, e Ele é a própria palavra, Ele é o verbo, amém? Ele é o verbo, sabe, meus amados, nós precisamos estar atentos. Há algum tempo atrás, um ano atrás, o Senhor começou a
me falar uma palavra, e esse ano nosso GD nós estudamos essa palavra e comentamos, e cada um falou um pouco sobre aquilo que Deus tinha falado no seu coração. A palavra que está ali em Mateus 25, do 1 ao 13, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Talvez essas virgens, as tolas, as nécias, elas viram as sábias, as prudentes com a sua reserva. Mas talvez elas pensaram: não, orar é tão cansativo. A ler a Bíblia, é tão cansativo. Esse negócio de buscar transformação dói demais. É dolorido, é sofrido demais. Não preciso. Só o fato de eu aceitar Jesus já está bom. Eu levo comigo minha lâmpada e está ok. Mas as sábias disseram: não, sabe o que? Eu vou buscar. Eu vou me preparar. Eu vou me adornar. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Porque se um dia, quando aquele dia chegar, onde vão tirar a palavra, onde ninguém mais vai ter acesso a uma Bíblia, eu nem preciso do livro. Por quê? Porque ela já está cravada em meu coração. Mas tem muito crente que vem à igreja, que se perguntar assim, como é o nome do primeiro homem que existiu, ele não vai saber. Qual é o último livro da Bíblia? Não sei. Como que Jesus morreu? Ele morreu, eu nem sabia. Alguém me falou que ele vive. Você está dando risada, mas é sério? Por quê? Porque não buscou o azeite, não buscou a sua reserva. Então quando alguém fala: olha, o amor é fazer o que você quiser, é satisfazer os seus desejos, ela vai falar: uhul, é nós. Olha, o amor é aceitar o pecado, porque na verdade Deus é bom, então Ele aceita tudo. Ela vai dizer: beleza, então isso é amor. Eles vão dizer: não, o inferno, na verdade é o purgatório que existe, o inferno nem existe. Você vai lá, paga uns dias lá e pode ir para o céu. É verdade? Uau, que legal! Eu estava vendo uma notícia
de que algumas pessoas estão falando de fazer escolas para formação de pastores, escola que ensinam a igreja progressista, aquela igreja que tudo pode. Sabe, eu acredito que vão ser formados muitos pastores nesses lugares. Por quê? Porque o que falarem ali vai ser a verdade para eles. Porque de verdade não buscam a Bíblia, não lê, não buscam a Deus, não buscam o Espírito Santo. Porque não querem se cansar, não querem se estressar. Pensar que talvez quando Jesus voltar vai ser difícil. Esse negócio de perseguição, vai doer. Aí não querem nem pensar nisso. Só que Jesus nunca mentiu, Deus nunca mentiu, Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre falou: vocês vão ter perseguições, vocês vão padecer aflições, vai doer, o caminho é estreito, o caminho é de cruz. Jesus falou: tome a sua cruz diariamente e siga-me. Se você quer ser meu discípulo, negue tudo, negue até a si mesmo, negue a sua própria vida. Para você me seguir, você precisa perder a sua vida. Só que muitos estão ensinando: ganhe a sua vida. Ganhe a sua vida, não perca a sua vida, aproveite ela. Mas Jesus não foi isso que Ele ensinou. Ele disse: perca a sua vida. Porque se você perder a sua vida, você ganhará a eternidade. Meus amados, nós não estamos vivendo num tempo que acaba aqui. Nós cremos numa eternidade. E a palavra de Deus fala que a eternidade é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Isso é eternidade. Se nós não buscarmos conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, certamente seremos enganados. Certamente vamos dar ouvido para a nossa alma, para a nossa carne, porque a nossa carne deseja o pecado. Como está a sua vida? Quais são os seus hábitos? Aonde você tem gasto o seu dinheiro? Sabia que tem um estudo que fala que algumas pessoas fazem, que eles te conhecem simplesmente por onde você gasta o seu dinheiro? Aonde você tem gastado ou investido o seu tempo? Você tem buscado essa transformação diariamente? Como foi a segunda, terça, quarta? Como foi? Como é quando ninguém está te vendo? Quando ninguém te vê, como é? O que você faz? Como andam os seus pensamentos? O que você tem deixado entrar no seu coração? O que você tem deixado envenenar a sua alma? Porque muitas vezes a gente anda por aí com a nossa alma, nosso coração envenenado, porque deixamos coisas entrarem, nos envenenar. A palavra diz que nos últimos dias também o amor de muitos esfriaria. E nós precisamos tomar cuidado para não deixar com que as coisas do mundo comecem a nos encher, tanto que a gente não possa, que a gente não consiga mais saber o que é certo e o que é errado. Que a gente não consiga mais reconhecer Deus, saber que é Ele falando. Que a gente não consiga mais seguir os passos do nosso Senhor. Precisamos nos encher da palavra, precisamos nos encher da presença de Deus, precisamos buscar e nos entregar. Esse ano é ano de busca e de entrega.
Na verdade, deveria ser todos os anos, todos os dias da nossa vida. Busca e entrega. Quero pedir para você, por gentileza, fique de pé. Qual é o seu estilo de vida? Como está a sua autobiografia? Se o Senhor voltar hoje, Ele te leva. Eu quero pedir para você, feche seus olhos. Tem um momento de reflexão agora. Pense. Se coloque na presença do Pai. Entregue a Ele. Senhor, nesse momento eu peço que Teu Espírito Santo esteja nos iluminando. Que Teu Espírito esteja nos ensinando, nos conduzindo nesse momento, Pai. Fala a cada coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre como temos vivido os nossos dias. Fala, Senhor, a cada coração, Pai, nessa noite. Te peço, em nome do Senhor Jesus. Tolas, nécias, Senhor. Quando o Senhor chegar, nós queremos estar prontas. Queremos ser uma noiva preparada para ir com o Senhor para as bodas. Senhor, nós não queremos ouvir, não vos conheço. Não queremos ouvir, não te conheço. Que nada mais nos satisfaça, Senhor. Declare isso. Declare que esse é o desejo do seu coração. Esse é o desejo do seu coração. Declare. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nada mais, somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Senhor. Pai amado, eu oro. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti. Que naquele dia nós possamos entrar contigo, Pai. Que as portas não se fechem antes de nós estar contigo. Quando nós clamarmos, Senhor, 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 possamos clamar isso olhando na Sua face, não do lado de fora da porta, Pai. Senhor, faz em nós a Sua vontade. Busca, Senhor, em nós um coração, Pai, que quer se entregar a Ti.
Hoje nós queremos, Pai, entregar o nosso coração ao Senhor. Queremos entregar, Senhor, tudo que somos e tudo que temos a Ti. Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos uma transformação sozinhos. Nós não conseguimos uma mudança sozinhos. Nós não conseguimos nada sem Ti. Senhor, mas hoje nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor. Queremos dizer, Pai, ensina-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Nós queremos ser os Seus verdadeiros discípulos. Queremos caminhar contigo. Queremos ser noivas, mas noivas sábias, preparadas para o Seu dia, Pai, preparadas, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja conforme a Sua palavra. Que o nosso estilo de vida, Senhor, seja um estilo santo, em busca da perfeição, em busca da pureza, em busca, Pai, do Teu Espírito Santo, nos enchendo cada dia, cada dia, cada dia, Pai. Oh, Senhor, toca-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, venha aos nossos corações, a cada dia nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos transformando diariamente, Pai. Oh, Senhor, aqueles, Pai, que estão sentindo cansados, eu te peço, alivia, Senhor, esse cansaço. Porque o Senhor disse que seria difícil, mas o Senhor disse que estaria conosco em todo o tempo e que nós teríamos a paz, a Tua paz, Senhor. É o que nós desejamos e buscamos, e que isso esteja dentro de cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus eu peço.